Olá, meu nome é Eric e juntamente com meu colega Marco Antônio irei apresentar um trabalho sobre a criação de bubalinos. Nesse trabalho iremos falar sobre as raças contidas no Brasil, como podem ser usados os animais na produção de carne e leite, as instalações zootécnicas necessárias para abrigá-los e também sua alimentação. Bom, no Brasil há quatro raças reconhecidas, vou citar uma de cada vez, que são reconhecidas elas oficialmente pela Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo, a ABC. A primeira dela é a Mohawk, que é uma variedade que foi originada no sul de Punjab, na Índia. Ela é a mais utilizada na produção de leite aqui no Brasil, sendo a principal característica diferente delas é a forma da cabeça, onde tem chifres mais pequenos, mais curtos, com não tanto peso. E a pelagem dela é bem preta, preto uniforme, o que você observa e já se depara. Outra raça dele é o Mediterrâneo, que é também conhecida como búfalo preto ou búfalo italiano. Ele é descendente de animais importados. Diversas épocas foram modificando a genética até que deu origem a ele. É, Esse búfalo, ele é misto. Ele tem uma pelagem bem de cor escura, mais puxado para a tonalidade preta. E a criação dele é praticamente pro uso de leite e de carne. Ele não é tão usado para o serviço de trabalho como o carabão, que é outra raça citada. Bom, no mundo dos bubalinos existem algumas raças. Uma delas é o carabão ou o búfalo rosílio. É, essa raça ela é caracterizada pela pelagem de cor meio castanha e dois semicírculos na região aqui na região do pescoço, né? Que é chamado de coleira. Nessa região onde tem os dois círculos, os pelos eles são mais claros. Essa raça ela é prestada praticamente para a produção de carne e para o trabalho. Bom, outra raça dos búfalos é o Jafarabage. Ele é um búfalo que, como os outros eu vou citar, como nos outros eu não citei, esse eu vou citar. Ele foi originado nas florestas do Gir, que é na península. Opa, bugou aqui. Kathiawar, que é lá no oeste da Índia. Essa variedade de búfalo ela é caracterizada pela forma da cabeça. Os chifres deles são maiores, mais pesados. Eles são caídos, tem um de uma forma circular e outro da forma semicircular. E esse búfalo ele é considerado de aptidão mista, então ele pode ser usado para carne e para leite, não usado tanto para trabalho, mas pode ser usado. E dentre a variedade de búfalos, ele é o que é considerado mais pesado. Esse búfalo ele tem uma pelagem preta bem definida, então não é igual aos outros, que tem uma pelagem preta. É, e essa raça Jafarabad, ela apresenta duas variedades bem distintas, que é o búfalo Gir e o búfalo Palitana, dentro da mesma raça. Bom, a produção de leite de búfalos é sem dúvida uma atividade de imensa importância em vários países do mundo. No Brasil, os búfalos são criados principalmente para a produção de carne, mas já começam a ser aproveitados e com grande sucesso também na produção de leite. Em alguns casos, os bubalinos exibem produtividade leiteira economicamente superior aos zebuínos, isto é, cada litro de leite é produzido a custo menor, por apresentarem grande rusticidade, o que lhe permite aproveitar melhor as forragens de qualidade inferior e se adaptar às mais diferentes condições climáticas.
com marcante resistência a doenças. Colocados, porém, no habitat do gado bovino europeu especializado, os búfalos não conseguem atingir os excelentes resultados desses bovinos, selecionados durante vários séculos. Apesar disso, os valores de produção dos búfalos são bastante elevados, chegando em alguns casos a superar os 4.000 kg de leite por fêmea em lactação. Bom, dando continuidade, vou falar da produção da carne. Então, né, a criação do búfalo, ele é basicamente direcionado para a produção de carne, só que também para o leite. É, Essas espécies geralmente são alimentadas utilizando pastagens nativas, com um grande número de espécies que são as gramíneas leguminosas. É, Esses animais eles podem ser criados em áreas alagadas ou alagadiças, pois é, seu manejo de deslocamento não tem grandes problemas, pois esse animal tem facilidade de se locomover nessas áreas, pela sua estrutura e pelo seu porte. E o manejo desse animal também é muito bom, porque ele é um animal muito dócil, que permite a facilidade de você trabalhar com ele. Ele contribui para você, no próprio desempenho dele. Ele é um animal bem dócil, comparado com os bovinos, que não são tão dócil e tipo, o manejo já é diferenciado por causa da alimentação, etc. É, Falando da carne, a carne do búfalo, comparado aos bovinos, ela tem 40% menos colesterol e 12 vezes menos gordura, menos caloria, mais proteína, mais sais minerais. A carne do búfalo possui menos gordura intermuscular e intramuscular. Isso quer dizer o quê? Que como alimento é bem mais saudável para o ser humano, pois sua quantidade de gordura ela é menor que a da bovina. E a carcaça do búfalo ela é composta de 68% de carne e 21% de ossos. O restante é de gordura. Esse percentual é semelhante aos bovinos. Só que o maior obstáculo é o consumo, pois o búfalo não é tão aceito pela população. A população não é tão familiarizada com essa carne. A inclusão da carne do búfalo é somente em alguns restaurantes, em alguns centros urbanos. Um exemplo é em Belém no Pará, o consumo lá da carne dos búfalos atinge em torno de 10% somente de carne em relação aos bovinos, que é o restante, 90% do pessoal come carne. A carne dela, então, vamos dizer, é isso. O manejo reprodutivo. Bom, os reprodutores devem ser selecionados levando-se em consideração o elevado potencial para a produção de leite, o peso compatível com a idade e a raça e a inexistência de defeitos zootécnicos. Os machos devem ser latados aos 30 meses de idade, na relação touro-vaca de 1:25, ou seja, a cada um touro, 25 vacas, em sistemas extensivos, e no máximo 1:40 nos intensivos. Para evitar consanguinidade, os reprodutores devem ser descartados de modos que não cubram suas próprias filhas. Devem ser descartadas as fêmeas que, ao final da segunda lactação, tenham apresentado produção leiteira inferior à média do rebanho, as que não tiverem parido por 2 anos consecutivos, as que tiverem atingido 12 anos de idade, as malcriadeiras ou de pouca habilidade materna, as que apresentarem defeitos, as que se mostrarem soropositivas para brucelose e as relativas positivamente para tuberculose. Após o desmame, os bezerros devem ser transferidos para um pasto distante do rebanho de produção, a fim de evitar concorrência pelo leite da mãe entre o bezerro do ano anterior e o recém-nascido. Ou seja, o bezerro do ano anterior pode querer mamar o leite do que foi produzido para alimentar o recém-nascido e assim prejudicá-lo. Caso isso não seja possível, o desmame deve ser feito por processo mecânico, com o anel de plástico colocado no septo nasal. Ao completarem esse anel de plástico, acho que é conhecido como... esqueci o nome.
Ao completar 2 anos de idade, as melhores fêmeas devem ser selecionadas com base nos seguintes critérios: produção de leite da mãe, peso vivo da fêmea e ausência de efeitos zootécnicos. Os machos sem as características exigidas para um reprodutor devem ser castrados entre 12 e 18 meses de idade, ou transferidos para pastos de engordas e criados separados das fêmeas. Nos rebanhos comerciais, os machos não devem ser castrados nos primeiros dias de vida. Voltando ao anel de plástico colocado no septo nasal, aqui a gente chama de tabuleta aqui, que a gente mexe com gado aqui em casa. Em relação ao manejo sanitário, a adoção das práticas higiênico-sanitárias integradas é a adequada ao melhoramento genético dos bovalinos é de importância fundamental para maximizar o potencial produtivo dos animais. As medidas sanitárias elas visam prevenir o aparecimento de determinadas doenças, né? De maneira que se obter o máximo rendimento dos animais, porque com a doença o animal não causa tanto rendimento, sem doença, lucro. As doenças não são As doenças elas não prejudicam a produtividade do rebanho, mas elas significam alguns gastos adicionais com animal, com medicamento, etc. O que é mais grave é poder implicar a perda do animal e levar ele a óbito, né? Deve ser considerado, inclusive, os objetivos secundários, como busca do bem-estar dos animais e a minimização de possibilidade de transferência de doenças ao homem. Porque, querendo ou não, determinadas doenças sabemos que são transmissíveis aos homens, ao ser humano, né? Esse manejo, então, tem que ser de acordo com determinada doença que está aparecendo, ou fazer o manejo para que isso não aconteça. Porque se o animal chegar a óbito é perca, né? Então estão perdendo os animais. Isso é muito ruim para quem cria. O manejo sanitário tem o manejo das fêmeas gestantes e o manejo do bezerro. Bom, o manejo das fêmeas gestantes serve para que possa se ter maior segurança de bezerros sadios e bem desenvolvidos. A cada ano é preciso adotar algumas medidas que assegurem a ocorrência normal dos eventos reprodutivos das fêmeas, sem comprometer a saúde do feto. Ou seja, todos os eventos que com caráter reprodutivo das fêmeas devem ser monitorados e serem feitos conforme o normal, para assim não comprometer nem a saúde do feto, porque o bezerro nasce saudável e assim possa gerar lucro para o rebanho, e nem a saúde da mãe também, para não haver perda. E o manejo dos bezerros: nos primeiros 6 meses de vida, os bezerros búfalos devem receber especial atenção por parte dos pecuaristas. Logo após os partos, os animais passam a viver em ambiente hostil, tendo por isso que se adaptar rapidamente a criar imunidade contra grande número de agentes patogênicos não encontrando condições propícias, tornando-se vítimas fáceis de várias doenças que podem ser fatais, dada a fragilidade do organismo dos recém-nascidos. Ou seja, deve ser tomados vários cuidados para que o bezerro não contraia doenças e assim tenha problemas em seu desenvolvimento. Bom, dando continuidade, eu vou falar sobre a alimentação desse animal, o búfalo. O búfalo ele é um animal que ele, por exemplo, os alimentos grosseiros, as forrageiras que tem alto teor e baixo teor de valor nutritivo, ele pode produzir leite satisfatoriamente em condições adversas. Porém, para você atingir nível superior de produtividade, é adicionado a suplementação alimentar. Um exemplo que você pode fazer aí na própria propriedade é o capim-elefante, a cana-de-açúcar, a mandioca de milho e também a mineralização do rebanho, com macro e micronutrientes. As fêmeas pode produzir 7 quilos de leite, porém elas devem receber 1 quilo de ração concentrada, um energético proteico. Então isso gera uma proporção, a cada 7 litros dá 1 quilo de ração. Se você quiser aumentar um pouquinho mais, você dá um pouquinho mais de alimento,
porém não vai fugir muito dessa produção. É... Resumindo, ele é um animal que não requer tanto assim uma exigência, porém, estando ali nos padrões da alimentação, ele vai produzir e gerar lucro para a propriedade. É... Pela alimentação é isso que eu tenho a dizer. Vou dar continuidade com outro tópico agora. Agora um tema bacana de se comentar: a utilização da pastagem. Os búfalos eles são criados principalmente em pastagens nativas, que são de terra firme ou de terra inundável, que é o ambiente no qual o búfalo se sente mais confortável, o habitat dele. As principais limitações que estão afetando a produtividade do animal é a baixa quantidade e qualidade de forragem produzida. Essas pastagens são exploradas extensivamente com baixo nível de produtividade. As pastagens nativas de terra inundável têm grande potencial produtivo e um bom valor nutritivo. São as melhores utilizadas na época de seca, com um certo nível satisfatório de produtividade, sem qualquer suplementação alimentar. Uma das pastagens cultivadas de terra firme mais utilizadas são o capim-colonião, o cuico da Amazônia, o braquiarão ou marandu-elefante. Em áreas de terra inundável se planta a... Deixa eu ler aqui o nome porque eu não sei falar. Canarana erecta lisa e braquiária do brejo. Essas são as culturas que mais são utilizadas para a alimentação do animal. Instalações zootécnicas. Vários são os tipos de instalações zootécnicas que podem ser usados para as diferentes atividades em manejo do rebanho. Para a escolha do modelo, o bovinocultor deve levar em consideração o custo, a durabilidade e a funcionalidade. Nessa, vale ressaltar que qualquer que seja o modelo de instalação para manejo dos búfalos, o criador deve, se possível, localizar em terreno firme e bem drenado. Em terrenos alagadiços, o fazendeiro deve recorrer ao aterramento da área escolhida, a fim de obter a elevação do terreno bem compactada antes de construir as instalações. Por outro lado, o material usado e o modelo de construção adotado devem ser compatíveis em grande parte com as condições climáticas e de solo onde o trabalho será realizado, ou seja, comprar um material que vai ser compatível com o clima do local, que não vai desgastar muito, que o melhor material para aquele local que você vai construir. Assim, é importante que o criador escolha os modelos mais apropriados para sua fazenda, usando o material disponível na região, realizando até adaptações nos modelos, se necessário, a fim de plantá-las com pleno êxito. Bom, nas instalações zootécnicas temos o centro de manejo, que é nada mais que um conjunto de instalações destinadas ao manejo do rebanho. Ele geralmente é construído na sede da fazenda ou em algum lugar estratégico que permite atender satisfatoriamente as diversas categorias do rebanho. Nos currais que compõem o centro do manejo, a relação da área livre ocupada por cabeça adulta varia de 2 a 3 metros para os adultos e para búfalo jovem varia de 1 a 1,5 m quadrado. 1 a 1,5 m quadrado. A altura do curral para búfalos adultos deve oscilar entre 1,60 m e 1,80 m. E a distância entre os esteios varia de 1,50 m a 2,50 m. O curral também deve apresentar peças horizontais, os frechais, com 10 cm por 5 cm, no mínimo. E os vãos livres entre as peças de madeiras horizontais oscilam entre 20 a 25 centímetros. Figura 1, modelo simples e centro de manejo para búfalos de corte envolvendo curral circular e casa do vaqueiro. Os currais vão ter 10 metros de comprimento cada um e o curral é circular com 20 de diâmetro e vai ser dividido em 4 partes. 2 partes para curral, uma parte para manga e para seringa. Também temos o bezerreiro ali que tem 6 por 8 como a medida dele. E temos a casa do vaqueiro, que tem 6 metros de largura por 6,60 de comprimento. Vai ser dividido em 4 peças também, tendo quarto, cozinha, sala e banheiro. No modelo, na figura 2, temos um modelo simples de manejo para búfalos de corte, envolvendo 2 currais circulares e casa de vaqueiro.
Os currais vão ter 14 metros de diâmetro, entre eles vão ter o espaço para vacinação e a manga passarela. O bezerreiro vai ter 5 metros por 8, e vai ficar somente em um curral. E também temos a casa do vaqueiro, que tem as mesmas medidas do sistema anterior. Bom, na figura temos um modelo simples de centro de manejo para búfalos de corte, envolvendo o curral retangular e a casa do vaqueiro. Embaixo temos a casa do vaqueiro, que vai ser um alojamento com quarto, banheiro, cozinha e sala. E o curral tem 20 metros de comprimento por 15 de largura. E temos o abrigo para o bezerro ali, que tem a medida de 6x4. E esse aqui é um sistema mais simples, também temos espaço para vacinação ali no meio. Um modelo bem simples. E ali na figura 4 temos um modelo mais completo de centro de manejo para búfalos de corte, envolvendo curral circular, galpões e casa de vaqueiro. Temos o abrigos para o bezerro ali, que tem 8 por... A imagem não tem a medida, peço desculpa, professor. Aí temos coberturas ali para os adultos, para ficar os adultos para o corte, os bezerros, temos os coxos, temos a casa do vaqueiro, essa aqui mais bem planejada já, com mais peças. E temos um curral circular também, um embarcador e tudo como os outros. Só que esse aqui tem bem mais instalações, como podemos observar, e é bem mais bem desenvolvido. Por isso é um modelo mais completo. Agora vamos começar a falar do centro de manejo de bubalinos leiteiros, antes de corte. Bom, no modelo simples, desculpa, na figura simples, nós temos um modelo simples, centro de manejo, para ordenha de 2 vacas de cada vez. Ali então, podemos ver os 2 locais para a ordenha, que vão ter 2,5 metros por 3 de comprimento. O curral tem 7 metros de largura por 11 de comprimento. Os locais onde os bezerros vão ficar vai variar, um vai ter 4 por 2,5 de comprimento e o outro vai ter 6 por 2,5. 4 de comprimento por 2,5 de largura e o outro vai ter 6 por 2,5 de largura. Podemos ver 2 currais que tem 11,5 de comprimento e 7 de largura. E no figura 6 ali nós temos modelo simples de manejo de bubalino leiteiros para ordem de 6 vacas de cada vez. Ou seja, vão ter mais locais para ordem de vacas. Ali nós temos o coxo, com 1 metro de distanciamento em cada local para ordem de vacas e 1,5 metro da parede. O curral vai ter... Os 2 currais vão ter medida de 9 metros de comprimento por 8 de largura. E os locais onde os bezerros ficam vão ser 3 de largura por 4 de comprimento. Nós podemos ver que tem uma pequena inclinação, porque nós vamos ter um local para a aplicação de vacinas ali, de seringas. E também temos uma passarela e uma manga. A manga e a passarela tendo 1 metro de comprimento cada um. Aí na figura 7 temos um modelo mais completo de centro de manejo de bubalinos leiteiros para ordenha de 10 vacas. Bom, podemos ver o curral ali, que tem a medida de 8 por 12. E temos os locais onde os bezerros ficam, que 6 por 12. Temos a ordenha ali, onde irão caber 10 vacas e tem 3 metros de comprimento e 1,17 de distanciamento. O espaço onde vai ficar cada vaca. Tem uma passarela com 1 metro e a manga com 1 metro também. Temos os coxos nas laterais. E o total onde vai ficar o local onde tira o leite, a ordenha, onde é armazenado o leite e a forragem, vai ter 8,20. 8,20 de comprimento. E na figura 8, modelo mais completo de manejo, balindo para ordenha de 10 vacas de cada vez. Bom, ali podemos ver que temos 2 currais, com a medida de 10 por 12 também. Temos os locais onde vão ficar os bezerros, que tem a medida de 9,60 por 5, os 2 locais. E o outro tem... E a distância, temos uma passarela de 1 metro, a distância entre o coxo vai ser o mesmo do anterior. Só que aqui na sala, aqui nós não temos local para armazenamento de forragem. É a diferença desses dois. A passarela também vai ter 5 metros de comprimento e 1 metro de largura. Nas estações zootécnicas também existe a presença das cercas. A condição de búfalos com cerca é um dos mais importantes problemas enfrentados pelos produtores. Assim, as cercas para a condição de búfalo em pastagem devem ser construídas adequadamente, de acordo com as características da espécie. Como os búfalos são animais fortes e pesados, as cercas devem naturalmente ser resistentes o suficiente para suportar as tentativas de rompimento. Por outro lado, tem sido observado que na maioria das vezes o búfalo não é um animal que salte a uma altura muito elevada. Sua maneira habitual de transportar a cerca é tentando rompê-la, sobretudo as partes mais baixas. Ou seja, o búfalo não vai pular sobre a cerca, ele vai arrebentar os fios de arames contidos na cerca. A cerca usada para búfalos deve ser constituída de estacas ou moirões apontados, de madeira e de lei, distanciados de 1 a 2 metros, com 6 fios de arame liso ou farpado, afastados da superfície do solo até o fio mais elevado em intervalos de 20 centímetros. No caso do arame liso, as pedras verticais são furadas,
Quando a cerca for de arame farpado, use-se grampos de ferro zincado para guiar o arame, e não para prendê-los aos moirões. Assim, o grampo não deve apertar o fio de arame, pois isso ocasionará condições para que o acúmulo de umidade na junção provoque ferrugem e, consequentemente, o rompimento neste local. Ou seja, vai soltar este local se você deixar muito apertado. Por outro lado, o grampo não deve penetrar pouco, uma vez que isso poderá acarretar sua soltura, pela movimentação do fio de arame. Dessa maneira, a penetração mais profunda, deixando, porém, o fio solto, é o procedimento aconselhável. Os escoramentos de extremidade e entre extremidades devem ser construídos com auxílio de duas peças horizontais de madeira embutidas nos moirões, sendo o ajuste feito com arame liso. Bom, as figuras 9, 10, 11 e 12 mostrarão detalhes importantes na construção para cercas de arame liso ou farpado. E para melhorar a eficiência da contenção dos búfalos, pode-se usar cercas mistas de arame e madeira, eletrificadas e não eletrificadas. Nas não eletrificadas são usadas em geral duas peças de madeira, os frechais, e três fios de arame farpado ou liso. Os vãos livres entre os frechais e os fios de arame devem ser semelhantes àqueles usados na cerca de arame liso ou farpado. A distância entre os moirões deve variar de 2 a 2,5 metros. A grande desvantagem desse tipo de cerca é seu custo. As figuras 13 e 14 apresentam detalhes da construção de cercas não eletrificadas, mistas de arame e madeira. Bom, na figura 9 podemos observar uma cerca de arame liso com moirões furados. Vemos a distanciamento de 20 centímetros entre cada fio de arame e 15 centímetros entre o último fio e o topo do moirão. Podemos ver que o moirão tem 5 de diâmetro, 50 centímetros de diâmetro, e os moirões estão distanciados a 1,5 metro do outro. Na figura 10, a cerca de arame farpado e com grampos. O moirão tem 5 centímetros, ali temos o arame farpado e 1,5 metro de distanciamento. Vai seguir a mesma lógica do outro, porém vai ser feito com arame farpado. Ali podemos observar na figura 11 um escoramento de extremidades da cerca. Temos ali os moirão de 7 novamente. E podemos ver que, diferente deles, 1 metro de distância entre o moirão, e temos um freixo em cima que vai ligar os moirão, e também temos um arame cruzado juntamente com um pedaço de madeira para deixar mais forte. Na figura 12 temos o escoramento entre extremidades ali, que é a mesma coisa do de cima, que é com madeira ali, só que a distância do moirão aí vai ser de 1,5 metro, né? E os moirões saem de novo. Bom, na figura 3 podemos observar um modelo de cerca não eletrificada, mista de arame liso e madeira. Podemos ver um arame, a madeira, arame, madeira, 20 centímetros cada um de espaçamento, e a madeira tendo 10 centímetros de largura, 2 metros entre os moirões e 5 de diâmetro. E ali podemos ver a figura 14, modelo de cerca não eletrificado também, misto de arame, farpado e madeira. Aí temos o arame e a madeira da mesma maneira, 20 centímetros, o mesmo espaçamento e tudo. A única diferença é que esse é arame farpado, que daí você não vai fazer o buraco nos moirão, você vai usar um grampo. Nas instalações zootécnicas também devemos ter os coxos cobertos para minerais. Os coxos para minerais devem estar localizados estrategicamente no pasto ou no centro de manejo, dependendo do sistema de criação adotado, permitindo fácil acesso para todos os animais. Quando construídos no centro de manejo, podem estar localizados no curral, no bezerreiro e no abrigo para adultos. Agora, se você quiser colocar eles em áreas externas, eles devem ficar em locais elevados, de boa drenagem e de fácil acesso para a colocação do mineral e consumo pelos animais. Para a utilização mais adequada do pasto, sempre que viável, deve-se instalar o coxo diante do açude ou do bebedouro. Com isso, os animais tendem a percorrer melhor a área do pasto, consumindo a pastagem de maneira mais eficiente, não se concentrando em demasiado num só local. Em regiões com reduzida ocorrência de chuvas e ventos fortes, pode ser usado um coxo coberto com telhado de 2 quedas d'água, ficando uma das quedas contra o sentido predominante das chuvas. Ali na figura 17 temos o coxo coberto com 2 quedas. Podemos ver a medida que deve ser o coxo, que é 40 cm de largura. Em cima ele é em forma de trapézio, a parte maior do trapézio vai ter 40 centímetros, a parte menor 20, a base 20, e vai ter 20 centímetros de altura também. Vai ser o espaçamento entre um poste e um outro, que é o telhado, que vai cobrir 2,5 metros e 50 centímetros do chão. Em região chuvosa e de ventos fortes, é preferível usar uma proteção lateral de ambos os lados em forma de V, como podemos ver na figura 18, que é o coxo coberto com 2 quedas de água e proteção lateral. A medida vai ser a mesma do coxo em trapézio, a parte maior 40, a parte menor 20, a base 20, a altura de 20, 2,5 metros entre os postes que irão segurar a estrutura do telhado. Aqui no caso 60 centímetros do chão e 50 centímetros para cima. As ripas ali podemos observar como é que elas vão ficar em forma de V, para que se a chuva vier bater nelas e não estragar o mineral que tem dentro dos coxos. Obrigado por prestar atenção no trabalho.
pedimos desculpas se cometemos algum erro. E aí estão as referências da onde a gente retirou a bibliografia do nosso trabalho e todas as informações.